O motivo predominante nesta semana que os séculos chamaram santa, e que mais santa se torna à proporção que o mundo se santifica, é a tua cruz, Senhor. Numerosas são as evocações destes dias marcados pelas festas da lua, em consonância com o equinócio da primavera, para a comemoração das tuas dores sagradas e das últimas lições e das definitivas esperanças que nos deixaste como suprema dádiva da tua vida terrena. A tua entrada triunfal em Jerusalém, as tuas discussões com os escribas e fariseus, o teu ensinamento sobre a moeda de César, o teu sermão profético sobre os fins dos tempos, a conspiração do Senado e dos doutores, a traição de Judas, a última ceia com a revelação da nova lei e a instituição da aliança, em que uniste os teus discípulos pelo mistério da Eucaristia. Depois a tua prisão, a negação de Pedro, os julgamentos sucessivos perante Anás e Caifás, Herodes e Pilatos, e a tua flagelação, e a tua marcha para o Calvário, e o encontro com tua mãe, e a tua crucificação, e as tuas palavras finais, e a tua morte, e o teu sepultamento, e a tua ressurreição. Tudo isso revive em nossa lembrança nestes 7 dias rituais. Mas o tema central da tua tragédia, a imagem dominadora de todos os acontecimentos que se entrelaçam no grande acontecimento, é a tua cruz, Senhor. Ela tem a forma de um homem de braços abertos em posição vertical. Ela se firma na terra, ergue a cabeça para o céu e estende os 2 braços horizontalmente, como a abranger toda a humanidade. Não podia mesmo ter a morte dos condenados ao veneno, como Sócrates, nem dos que foram compelidos a cortar as veias, como Sêneca, porque aquela representa o homicídio pela ciência, e a ciência jamais te matará. E esta é o suicídio forçado a que se subordinam os estoicos materialistas, e tu és a expressão mais sublime do sentido espiritual da existência. Sócrates e Sêneca rolam por terra ao morrer. Tu, porém, devias estar de pé na tua agonia e mesmo depois de morto. E não apenas de pé, mas erguido no madeiro. E não somente erguido no madeiro, mas levantado no cume de um monte, e não só levantado na montanha, mas abarcando os horizontes com teus braços num abraço universal. Não podias também morrer pela força, pois o patíbulo forma apenas um ângulo reto, sendo o corpo de um só braço e figura curvada para a terra, sem cabeça que se erga para o infinito, ao passo que a cruz compõe 4 ângulos retos, ou seja, 360 graus, isto é, a circunferência, misterioso símbolo da eternidade e de Deus, sem princípio, sem fim. Não podias sofrer pela morte por degolação, como padeceram muitos de teus discípulos, e numerosíssimos inocentes e criminosos, porque a tua cabeça não podia separar-se do teu corpo, já que significas a própria unidade, e fazes de nós, que te amamos, uma unidade em ti. E não era ainda possível que te assassinassem, consumindo-te pelo fogo, como tantas vezes fizeram a muitos que sofreram a injustiça ou a justiça dos homens. Porque não viestes para destruir os corpos, mas para lhes prometer a purificação pela virtude e a glória pela ressurreição. Nos mínimos pormenores da tua vida e da tua morte, encontramos misteriosos sinais que jamais ocorreram nem na vida, nem na morte dos maiores dos homens a que a história do pensamento ou da ação humana se refere. Não foi, por certo, sem motivos divinos, que entre tantos instrumentos de suplício, escolheram-te a cruz.
Ela é o teu leito de morte e é o teu trono de glória. No entanto, carregaste esse leito e esse trono sobre os teus ombros doridos. Ensinaste-nos, dessa forma, que os teus verdadeiros discípulos deverão um dia dormir sobre os seus próprios sofrimentos e glorificar-se nos próprios motivos das suas dores. Mas a tua cruz significa muito mais. Ela é a síntese da tua doutrina, o símbolo do teu sacrifício, o resumo do teu amor. Se queres seguir-me, disseste um dia, se queres seguir-me, toma a tua cruz e segue-me. Que pretendeste dizer com essas palavras? É preciso sofrer e compreender o sofrimento para penetrar no segredo daquela frase. Primeiro decifrar o próprio sofrimento, depois aceitá-lo. Finalmente, consagrar-lhe aquele amor que o faz mais leve, pois apenas o amor nos dá forças para carregar a nossa cruz. Só temos um meio de ser discípulos de Cristo: carregar a nossa cruz. Quem não se dispuser a marchar com ela às costas, não pode dizer que é cristão. E quanto maior for o número dos que levarem suas cruzes aos ombros, menor será o peso de todas e menor o peso da própria cruz que tu levas. Ó Jesus, na tua caminhada redentora. E se um dia todos os homens levarem serenamente as suas cruzes, todas elas serão leves como plumas, talvez mesmo como a luz. O princípio de Arquimedes pode se aplicar ao mundo moral. Se todo o corpo, mergulhado num líquido, perde parte do seu peso, quando o volume do líquido se desloca, também o sofrimento humano, imerso no amor, perde tanto da sua insuportabilidade quanto o amor é capaz de deslocar. O egoísmo transforma as cruzes de madeira em cruzes de pedra. O ódio as transforma em cruzes de chumbo ou ferro. Mas o egoísmo e o ódio são formas de incompreensão. O amor tudo compreende. A compreensão sabe amar. Amar segundo o Espírito. Em suma, o teu amor pelos homens, Senhor. Pelos homens por cuja felicidade ofereceste o teu martírio. A tua cruz é tão pesada. Quando a contemplo na configuração das esculturas, das pinturas, das gravuras, comovo-me pensando que somos nós, os homens, que aumentamos o seu peso, encharcando-a com as nossas iniquidades. E quanto mais ela é pesada nos teus ombros, mais opressivo é o peso de nossas próprias desditas, mais terrível a compressão das desgraças que se abatem sobre os homens e as suas famílias, e ao meio em que vivem, e à nação a que pertencem, e à humanidade em que se integram. Ninguém quer carregar a cruz que lhe compete, mas em troca, os desertores de Cristo arrastam-se como Sísifos a suportar sobre as costas o rochedo esmagador das paixões e dos desesperos, tentando debalde a escalada da montanha de uma felicidade ilusória, de cuja encosta rolam todos os dias para de novo tentar subir. Em nenhum objeto poderia ser melhor simbolizado o nosso próximo do que na cruz. A cruz é o esquema do homem, o corpo, a cabeça, os braços. Cada um de nós é o homem, não totalmente conhecido de si mesmo, porém mais conhecido do que o homem que está em nossos semelhantes. As nossas sensações e percepções e emoções
estão em nós mesmos, porém as dos outros estão fora de nós. É a diferença entre o que sabemos de nós próprios e o quase nada, ou talvez nada, que sabemos dos nossos irmãos, é que os faz, para a nossa inteligência, qualquer coisa, como se fossem um objeto, uma estátua mesmo, de certa forma insensíveis ou incompreensíveis. Não podendo penetrar-lhes no íntimo, nem identificar-nos com o seu mundo interior, os nossos semelhantes, rigorosamente considerados, são uma espécie de imagem material do nosso eu, do qual apresentam apenas a figura exterior. Essa figura é a de uma cruz. E tendo nós, neste mundo, de suportar-nos uns aos outros, não por incapacidade de reação ou rangendo os dentes em revoltas surdas, mas por amor, conforme nos ensinastes, ó Cristo, facilmente compreendemos que a cruz de que falas, essa cruz que devemos tomar aos ombros se te queremos seguir, é o outro homem, o que está fora de nós, isto é, o nosso próximo, o nosso irmão pela natureza e pelo destino. Seremos para ele, para o outro, para o próximo, o mesmo que ele é para nós, a cruz. De sorte que todas as cruzes se reduzem a uma, e se cada qual faz força erguendo e carregando a sua, muitas vezes tão pequenina e tão pesada, a grande cruz da vida torna-se leve para todos e, confundindo-se com a tua cruz, alivia os teus ombros curvados no esforço redentor. Existe em cada um de nós uma permanente tentação de renunciar à cruz. E esse impulso de renúncia origina-se na incapacidade de desprezar os bens e os prazeres deste mundo. É a atitude de covardia, incompatível com o teu espírito, que é de coragem. O diálogo que travamos conosco mesmos, todos os dias, nas horas em que devemos optar ou por ti ou contra ti, ou pelo sacrifício em proveito alheio, ou pelo gozo em detrimento de terceiros, esse diálogo terrível demonstra-nos que não apenas o outro, o que está fora de nós, o nosso semelhante, é cruz de que não podemos eximir-nos se te amamos. Porém, o próprio homem que somos é cruz que carregamos e às vezes a mais pesada de todas. Não uma só voz, mas muitas vozes convivem e convidam-nos insistentemente a renegar-te e a repudiar a nossa cruz, a fugir dela fugindo de ti, a desertar da batalha em que devemos ser valentes soldados. Vem a moleza, a luxuriosa comodidade e diz-nos: faz tudo para que possas repousar numa situação tranquila e confortável, dedicando-te com os 1000 prazeres e recursos que o progresso possibilita e o dinheiro faculta. Não te amofines pelas dores ou necessidades alheias, nem pelo que deves gastar contigo mesmo. Chega o orgulho e aconselha: és uma bela pessoa, inteligente e forte. A tua posição ou já é brilhante ou deve ser em breve, e poderás esplender muito mais. Não te curves a quem ou ao que quer que seja. Desdenha os fracos, ilude os fortes. A todos esmaga e humilha, mostrando o que és e o que possuis. Alardeia as tuas fazendas, as tuas joias, os teus talentos, a tua felicidade, e ri do despeito dos impotentes e dos olhos comprimidos dos deserdados da sorte. Então, aproxima-se a inveja e segreda-nos. Vê como prospera o teu vizinho, como tudo lhe vai bem, sendo inferior a ti, como se lhe festejam as qualidades enquanto as tuas são olvidadas, e como glorificam ao passo que jazes na sombra, apesar do teu valor.
Age com sutileza para destruí-lo, habilmente solapando-o, porque assim praticarás justiça meritória. Porquanto outra coisa não será senão justiça, apear o homem nulo do pedestal, subindo tu, ou algum outro que preferires. Em seguida cerca-nos a luxúria, e em tom de confidência fala-nos. A vida só se expande pela satisfação dos sentidos. A castidade é sensaborona e monótona. A lascívia é imaginosa e merífica. Entrega-te às delícias da carne. Rompe com todos os preconceitos. Zomba de todos os limites impostos por essa ficção que se chama Deus, por essa mentira que se chama espírito, por essa tolice que se chama consciência, e satisfaz o teu desejo com a pessoa que te apraza e pela que melhor te faculta o gozo. Tudo no ser humano é sexo, a exuberar, a reclamar. Atende às exigências dos teus instintos e, a atendê-los, passa por cima de todos os supostos direitos, destrói a felicidade dos lares onde encontrardes algum objeto de tuas pretensões libidinosas. Dá pasto aos teus olhos, que são os farejadores lascivos das formas aprazíveis. Recolhe, por eles, o que vires, ao laboratório do teu cérebro e, com as imagens eleitas, destrói o mundo das fantasias deliciosas e entorpecentes. Com uma agenda, a fazer conta de altos negócios, margens de comissões, cálculos de percentagens, a avareza penetra os arcanos do homem, seduzindo-o primeiro com a voz da prudência e, pouco a pouco, instilando-lhe o soro fabricado com as secreções sutis das glândulas da usura, e desta forma, aos ouvidos secretos, secretamente discursa. Convém sejas sagaz e cauteloso, e aumente teus patrimônios, porquanto o ouro governa o mundo, e só o ouro, afinal, merece o teu apreço. Calcula, pois, o que tens dia a dia, e o que podes ganhar fazendo o teu dinheiro trabalhar por ti, como um servo fiel, que a riqueza acrescenta outras riquezas. É preciso engordar o pecúlio, aplicando em rendosos ofícios as moedas que adquires. Vive em função única e absorvente de ganhar, de auferir, de multiplicar tuas posses. Não distraias teu pensamento em assuntos não lucrativos, e, em tudo quanto fizeres, ainda mesmo as obras aparentemente meritórias, põe a finalidade terrena de enriquecer. Se honesto, se puderes, porém, se não puderes, ganha dinheiro, porque o dinheiro é posse em potencial de prazeres e gozos, constituindo ele próprio o mais completo gozo. Trafica, mete as unhas, usurpa, lesa, frauda, com ares de benemerência, e disfarçando a indiscreta projeção do nariz e o brilho metálico dos olhos com que, nas caladas da noite, somas os teus lucros e orças as possibilidades de outros mais vantajosos. À semelhança de um tigre a sacudir nervoso a cauda, o ódio, rouquejante ao ser humano, exclama em hórridos bramidos. Com a bilis do rancor, amarga tua boca, incendeia tua alma em cóleras letais. Desconhece o perdão, sufoca a simpatia, retém o agravo e cultiva-o, ora a ora, nos arcanos dos fundos ressentimentos. Repete bem de cor as palavras com que te feriram e rememora, sem cessar as cenas, os episódios em que te julgaste, humilhando. Prepara-te para a vingança e, ao chegar o momento voluptuoso de exercê-la, dá-lhe o nome de justiça.
a fim de inibires a tua vítima de socorrer-se de algum argumento moral com que possa condenar a tua crueldade. Sê cruel, regozija-te com as desgraças que abateram o escolhido do teu furor. Incita contra ele o desprezo ou a cólera das turbas, matando-o moralmente com imputações ou insinuações capazes de o tornar mesquinho. Cobra, olho por olho, dente por dente, aquilo de que te julgares credor pelo mal que te fizeram, ou que supuseste que te fizeram. E, assim falando, a essas vozes domésticas, a essas vozes que nenhum homem deixou de ouvir em certos momentos, outras se lhe juntam, repelindo a cruz com que o discípulo deve seguir o Mestre e Salvador. Juntam-se-lhes as vozes da maledicência mordaz e sinuosa, da injúria grosseira e vil, da impaciência eriçada e irritada, da improbidade crepuscular e confusa, da mentira doirada e cínica, da ostentação impudente e rebrilhante, da hipocrisia informe e furta-cor, da traição enrodilhada como as serpentes, do tédio soberbo e estrábico, da tristeza cultivada nas estufas do egoísmo, da violência dilacerante e da brutalidade contundente. Todas essas vozes, se atendidas, levam o homem a rejeitar a sua cruz, a tua cruz, a cruz da salvação. E de tal modo vai crescendo o número dos que a rejeitam, que o mundo moderno, este infeliz mundo dos nossos dias, é um espetáculo de lutas desumanas e incompreensões que parecem insanáveis. As tuas palavras, Mestre Divino, foram esquecidas ou deturpadas, ou expulsas dos corações. Aqueles mesmos que se dizem teus discípulos renegam-te nos atos e atitudes da vida pública, nos costumes em que transigem com o paganismo da sociedade contemporânea, ou então procuram conciliar a fé que afirmam depositar em ti com os interesses materiais ou com os hábitos viciosos que dominam os aspectos e a própria essencialidade de uma civilização que cinicamente se proclama cristã. Se carregaste a tua cruz para chamar aos teus ombros os pecados do mundo, ó Cordeiro de Deus, não podemos concluir outra coisa senão que o peso que carregas é o próprio peso daqueles pecados. E, portanto, quanto maiores forem estes, mais opressivo e esmagador é o teu fardo. A cruz material foi levada desde o pretório ao Calvário, talvez uma distância de 2.000 metros. Mas a cruz que estava naquela cruz, sem que a vissem os olhos do povo que te vaiava, essas continuas a carregar a uma distância de 2.000 anos. E à medida que a tua marcha se faz pelos séculos, a tua cruz, ó Cordeiro de Deus, que tiras os pecados do mundo, é mais pesada. É toda a tua mágoa pelo que sofremos, rejeitando a cruz, que o amor faria leve, para levar o rochedo da conscupiscência, da ambição, do orgulho e da brutalidade, que o egoísmo, antítese do amor, faz pesado como um planeta morto, carregado aos ombros por nós, os novos Atlas.
As nações como as famílias, e do mesmo modo os homens e as mulheres considerados isoladamente, estão verificando na dura experiência que não valeu de nada se afastarem de ti. Como o moço rico do Evangelho, que não quis abrir mão de tudo quanto tinha para acompanhar-te, ou como os saduceus que preferiram as suas posições brilhantes, ou como os fariseus que optaram pela ciência, ou como Judas, que se aborreceu de ti quando viu que não poderias ser o instrumento de suas ambições terrenas. Dando maior valor à ciência técnica ao progresso material, temos perdido a sabedoria dos simples, o sentido de harmonia dos justos e o aperfeiçoamento espiritual com que, dia a dia, se constroem os santos. Temos perdido, nós homens dos séculos vaidosos, a própria noção do bem e do mal, pretendendo deduzir das instáveis hipóteses científicas o conceito de uma moral baseada na presunção da experiência e na precariedade das doutrinas efêmeras. Dessa maneira, regredimos em vez de progredir, e o muito saber que auferimos a decifrar a natureza tornou-nos estúpidos no que concerne a compreensão da nossa própria alma e dos destinos a que fomos reservados. Moralmente, o homem moderno tornou-se o troglodita dos arranha-céus, o antropóide do cimento armado, desumanizando a ciência desde o instante em que a esvaziou de qualquer conteúdo ético. Regredimos em tudo, fazendo tábua rasa até mesmo dos princípios de direito e das normas jurídicas a que havíamos chegado no século XIX, quando ainda a influência da moral cristã se fazia sentir nas elucubrações dos legisladores. As nações se escravizaram à força bruta, não mais existindo, praticamente, a verdadeira independência dos povos manifestada na plenitude do exercício da sua soberania, porque os mais poderosos, isto é, os que dispõem dos meios mais eficientes de destruição, traçam as regras do convívio internacional como domadores de feras, contendo os ímpetos agressivos de animais selvagens. Todas as delicadezas da civilização cristã desapareceram, sem um único protesto dos juristas, dos orgulhosos magistrados e dos suficientes doutores que ensinam nas cátedras das universidades. E se tal decadência ocorre no campo do direito internacional e nas assembleias e tribunais das nações, outra coisa não se dá na vida interna dos países onde tudo se decompõe com o predomínio dos instintos, que influem nas leis civis e nos costumes sociais, preparando os povos para um coletivismo escravizador, pela expansão de um individualismo cruel que destrói as íntimas estruturas da família. O papel da mulher está desvirtuado. A união do homem e da mulher amesquinhada à condição de um contrato rescindível. A sociedade familiar degradada ao aglomerado instável de esposos, pais, filhos, irmãos, sem liames espirituais duradouros. A sexualidade é a única lei que regula as ações individuais. Com a ambição desmedida, é a lei que rege a produção e o comércio. Como a improbidade é a lei que regula as atividades políticas, como o imperialismo é a lei que inspira as relações internacionais, como a violência é a lei que impõe o domínio do mais forte, tudo exatamente como nos tempos do homem da caverna, decaído da graça, entregue a si mesmo. Esse mundo em que vivemos é triste e desesperado, e os que buscam soluções para tão aflitivas angústias são também desesperados, do mesmo estofo dos filósofos gregos do paganismo, perdendo-se num jogo de palavras e de malabarismos mentais alucinantes.
Que fazer, Senhor, para dar a compreender aos homens o segredo da tua cruz? Por certo, com as orações e com a união em espírito de todos os que sofrem, ou conjurando as forças dos que silenciosamente carregam as suas próprias cruzes, sim, de outra maneira não será. Ora com todo o coração e agir com toda a sinceridade. Mobilizar os carregadores de cruzes, esses homens e mulheres que trabalham confidencialmente contigo, ó Cristo, a fim de que se unam e redobrem os seus esforços. Os que padecem moléstias incuráveis, os que sofrem diante das dores de algum ente querido, que a ciência dos homens desiludiu, os que se amarguram pela infelicidade física, material ou moral de alguma pessoa a qual se liga o seu coração, os que experimentam a ingratidão de amigos ou de parentes, os que agem com reta intenção, mas são acusados de injustos, às vezes pelos a quem mais ama, os que curtem calados necessidades materiais, em pobrezas envergonhadas ou em penúrias douradas por deveres de ofício, ou que choram o afastamento daqueles a quem tanto estimam do teu convívio divino, os que estão escravizados a duros deveres ou oprimidos por imperativos das circunstâncias, os que são acusados sem nada dever e injuriados sem o merecer, os que são humilhados e ofendidos, os que são ridicularizados e desdenhados, os que, sendo bons, são repelidos do convívio dos justos, sem outra atitude senão a de esperar que tu mesmo, Senhor, esclareças o que for conveniente, os que amam mais compreender os outros do que ser compreendidos por eles, os que se acalmam, os irrefletidos, os impulsivos, os violentos, com boas palavras, e, sobretudo, com paciência, os que sorriem docemente às explosões dos fracos e irritados e não tremem diante do furor dos que se julgam fortes e são mais fracos ainda, os que têm nos lábios o sorriso da indulgência e nos olhos a luz da compaixão para os que fazem sofrer, os a quem tudo, quase tudo, foi negado neste mundo e não articulam queixas, os que levam consigo defeitos físicos, os cegos, os surdos, os aleijados, os paralíticos, os estruturalmente anormais, ensinando pelo magistério do sofrimento aos felizes do mundo o segredo de uma transcendente felicidade, aquela que só tu conheces, Senhor, e os teus eleitos, e ainda os perseguidos, os foragidos, os exilados, os encarcerados, e quantos arcam sob o peso das cóleras humanas, e também os que estão à beira dos cátres dos enfermos, e os que se acercam das grades das prisões, e os que visitam as casas dos humildes, e os que tiram do que lhe é necessário para acudir aos pobres, e os que possuem ouvidos de ouvir longos relatórios de desditas, e os que procuram solucionar os problemas da miséria e de todas as misérias alheias, tão ocultamente como o exige a caritativa discrição, e os que se fazem pequeninos para conviver com os pequeninos e simples para que os simples não o temam. A todos estes, Senhor, precisamos mobilizar, para que a tua cruz não te pese tanto, e para que as nossas próprias cruzes se tornem mais leves. No alto do Gólgota, tu te identificaste, de certo modo, com a cruz, porque foste pregado nela e ela tem a forma humana. Será, portanto, pela nossa identificação com o nosso sofrimento que alcançaremos para nós, individualmente, e para o mundo, a salvação que prometeste. O sofrimento do homem vem do homem que está fora dele e vem do homem que está dentro dele. Identificar-se com o sofrimento é, pois, identificar-se com o homem,
com o homem que está no nosso semelhante, no nosso próximo e com o homem que está em nós mesmos. A tua cruz, por conseguinte, é o resumo, a síntese da tua doutrina e do teu martírio, da tua paz, da tua ordem, da tua harmonia e da esperança que transformaste em certeza. Faze com que os homens, as famílias e as nações compreendam esse mistério e por essa compreensão se salvem. Que poderemos dizer, ó Cristo, no transcurso de mais um aniversário da tua paixão e da tua morte no Calvário? Que palavras ainda teremos na confusão destes tempos calamitosos, depois que, tendo-nos afastado de ti, pelos atalhos do racionalismo, do naturalismo, do experimentalismo e de todas as divagações filosóficas, tornamos a procurar-te como a única salvação possível? Que te pode dizer o homem do século XX, que dominou a natureza exterior sem que fosse capaz de dominar o seu próprio mundo interior? Que te pode dizer esse grande desiludido, que confiou orgulhosamente na sua técnica e nas suas elucubrações mentais e que, afinal, tendo resolvido tantos problemas de ordem científica, não resolveu o seu próprio problema? Humilhado por todas as decepções, descrente dos seus semelhantes e de si mesmo, abatido pela imensa amargura e torturado pelos supremos desesperos, esse filho pródigo que fugiu da casa paterna e da tua graça, convencido de que saberia guiar-se, prescindindo de qualquer auxílio, nos labirintos dos séculos, eis que regressa à tua presença. Regressa e contempla esse quadro 1000 vezes pintados pelos artistas de todas as nações no curso de 2000 anos. Esse quadro, um homem nu, pregado numa cruz, que Rubens expõe nos lineamentos gigantescos de um Hércules sacrificado, que Van Dyck estampa luminosamente num fundo negro, que Ribeira e Zurbarán reproduzem com os tons de carne morta em tumefações de um amarelo pálido, entre sombras espessas e luminosidades etéreas, que Dürer, poderoso e eloquente, erige no esplendor de uma dominadora majestade, que Velázquez, em limpidez de traços e a trabalhar com a própria luz, faz ressaltar da treva, dando aos nossos olhos a expressão coincidente do humano e do divino. Essa imagem tem sido a obsessão, a permanência visual de todas as épocas, desde o teu martírio. Nos primeiros séculos do cristianismo, apenas a cruz evocava o drama do Gólgota. Depois a tua forma humana adaptou-se aos instrumentos do teu suplício. E então vemos não apenas a cruz, mas o crucificado, gravado nos bronzes bizantinos, esculpido em madeira ou em pedra, nas configurações grotescas dos séculos 9, 10 e 11, começando a adquirir formas anatômicas entre os séculos 11 e 14, ressurgindo depois em realidade humana nas telas e nas esculturas do século 15, e resplandecendo, afinal, com toda a pujança da expressão artística dos pintores renascentistas, foste sempre a irromper do cisel de Céline, ao alvorecer nas tintas de Fra Angélico, a envolver-se no mistério do genial estrabismo de El Greco, a visão permanente da humanidade, infundindo nas almas a impressão do pasmo e o sentimento da esperança. Nos altares ou nos sepulcros, nas câmaras mortuárias ou nas procissões solenes, encimando os talamos nupciais ou recortando-se nas paredes nuas das celas dos monges e monjas contemplativos, tu te tornaste, ó Cristo crucificado,
o confidente silencioso do homem, transmitindo-lhe na tua muda mensagem o segredo recôndito da tua obra de redenção. Esse segredo, ó Cristo, é o da nossa participação na tua empresa divina e humana. A tua imagem constitui um convite a cada um de nós para que nos identifiquemos contigo pela compreensão do teu segredo. Ao homem atormentado do nosso século, no instante em que ele recebe a graça de desiludir-se de todos os sistemas de uma vã filosofia, de todas as promessas de uma enganadora ciência, de todos os encantos das fórmulas políticas, é maravilhosa a lição consubstanciada na tua cruz e no teu corpo, nela erguido para a salvação humana. E essa lição consiste em dizer-lhes o que disseste certa vez aos teus discípulos: quem quiser seguir-me, tome a sua cruz e siga-me. Para completar o sentido profundo dessa participação nas tuas dores, tu te servistes da última ocasião em que estivestes com os teus discípulos naquela noite da tua angústia no horto, da tua prisão, da fuga dos teus íntimos, do ódio dos teus inimigos, da traição do teu falso amigo, da negação daquele que te mereceu a maior confiança. Em torno à mesa que confraterniza, comendo do mesmo pão e bebendo do mesmo vinho, transmitiste a todos nós a herança do teu testamento, do Novo Testamento. Tu te uniste a cada um de nós e, porque assim fizeste, uniste-nos também uns aos outros. E porque foi o amor que te uniu a cada um de nós, também foi o autor que nos uniu uns aos outros. Nem foi por outro motivo que dissestes naquela ocasião: uma nova lei vos deixo, amai-vos uns aos outros. Nem foi sem razão que precedeste o novo rito e a outorga da nova lei pelo ato de humildade que praticaste, lavando os pés de um por um dos teus apóstolos. No dia seguinte, foste pregado na cruz, ias exausto, enxague, depois de humilhado e espancado. Tudo o que havia em ti de humano já se encontrava tão exaurido que tombavas ao peso da tua cruz. Foi isso, oportunidade para que um homem, Simão Cirineu, acorresse para ajudar-te. E esse fato simboliza materialmente a nossa participação na empresa da cruz, porquanto nos faz compreender uma coisa extremamente consoladora, e que é a seguinte: todos os homens e mulheres, através dos séculos, podem ajudar-te a conduzir a tua cruz. Basta, para tanto, que saibam carregar a sua própria cruz. Se a água da tua graça cair sobre os olhos do atormentado e delirante homem do século, como caiu sobre os olhos do centurião, ele há de decifrar o enigma do seu destino e encontrará a chave da felicidade. A qual felicidade é a resignação ao sofrimento, a paciência para tolerar os fatos gerados pelos homens e os homens que procedem de outros fatos e circunstâncias. Vê, ó Cristo, que a tua empresa não foi em vão. Porquanto os que creem sinceramente em ti se integram inteiramente na tua vida e nos teus sofrimentos continuam, através dos séculos, a aproveitar como o melhor dos holocaustos as suas próprias dores, queimando-as na ara das resignações, como outrora os sacerdotes de Israel incineravam os novilhos e carneiros no átrio do templo em Jerusalém. Vede no fundo dos leitos como há homens e mulheres gemendo em moléstias incuráveis ou passando pelo transe de enfermidades dolorosíssimas, mas já agora iluminados pela misteriosa luz que emana do teu corpo crucificado, acendendo-lhes na alma aquela misteriosa alegria das participações nas empresas heróicas e sublimes. Desde que disseste:
Quem quiser seguir-me, tome a sua cruz e siga-me. E principalmente, desde que tomaste a tua cruz e consentisse que o Cirineu te ajudasse a levá-la, e por fim, desde que foste pregado no teu madeiro e ali morreste por todos nós, desde então começou a verificar-se no mundo o aproveitamento das searas perdidas, dos vinhedos abandonados, isto é, de todas as safras imensas de sofrimento que as nações, os séculos e cada homem deixavam perder-se no fogo do desespero ou no oceano da fatalidade. As dores humanas deixaram de interpretar-se pelo critério dos estoicos ou a evitar-se pelo sensualismo dos epicuristas, pois desde que o homem compreendeu que deveria colaborar contigo, participar contigo em benefício de seus irmãos, ninguém mais dos que te amam perdeu um cetil de sacrifício sob o peso das torturas físicas e das amarguras morais. Os que nasceram com defeitos físicos ou vieram a sofrê-los mais tarde, os cegos, os surdos, os estrupiados, os deformados, e os que foram desenganados pela ciência dos homens, e os que sofrem na carne dos entes a quem mais amam, e os que perderam a sua liberdade, e os que perderam a consideração da sociedade, e os que passaram pelo pantanal dos vícios, sentindo nos arrependimentos profundos a miséria de sua própria fraqueza, e os que padecem de injustiça, dos ódios gratuitos e das perseguições cruéis, todos esses são agora mais felizes, porque sabem que o seu martírio não será perdido como a palha que se atira ao fogo, ou o lixo que se atira ao mar, uma vez que tudo se aproveita na tua grande indústria. Sim, tudo é matéria-prima para a tua fábrica, para essa fábrica prodigiosa que vem trabalhando desde o Calvário a produzir os benefícios da redenção. Sentimo-nos, todos os que te amamos, que somos os ceifeiros da tua seara, os trabalhadores da tua vinha, mesmo quando chegamos a 1/10 hora, até mesmo quando chegamos ao minuto extremo a dizer-te, Mestre, quero trabalhar contigo. E porque a tua indústria divina se inspira em amor, e se move pelo amor, e produz por amor, e multiplica a sua produção para os fins do amor, operas a maravilha que consiste em fazer esse minuto supremo retroagir, abranger todos os dias e horas de uma existência inteira, aproveitando os sofrimentos do pecador e expungindo-os dos detritos e resíduos das suas faltas e até dos seus crimes. Integrados no teu corpo místico, sentindo-nos parte nos teus trabalhos, sabemos melhor compreender e perdoar e tolerar as impertinências, os juízos injustos, os julgamentos sem exame, as ofensas gratuitas, a fraqueza das negações, a covardia das defecções, a perfídia dos interesses mesquinhos, a lama das injustiças, das injúrias, os espancamentos das calúnias, a rejeição das nossas ofertas fraternas, a incompreensão dos nossos sacrifícios, como sabemos suportar os cilícios morais da convivência com os nossos semelhantes, eriçada de espinhos que nos ferem cada dia? Sim, nessa convivência, sentimos toda a trama das ambições que se chocam, todo o enredar-se das más vontades recíprocas, as unhas escondidas, os pensamentos inconfessáveis, buscando formas de explicação disfarçadas em justiça, como punhais que se escondem nas bainhas. E quando, ao cabo de um dia e de uma noite, aquele que quer viver contigo sente fraquejar a força da sua alma, considerando quão inútil tem sido, até mesmo nos círculos mais íntimos, o esforço no sentido de conseguir, pelo menos, uma relativa perfeição humana, é a tua imagem, o homem nu pregado numa cruz, que lhe revigora o ânimo, preparando-o para mais um dia de batalha. Porque se alguém que apostoliza,
que luta pela salvação dos seus contemporâneos, exclama, abatido pelo desânimo: valerá a pena? Tu respondes no teu silêncio solene, com os braços abertos no madeiro, a cabeça pendida naquela atitude de resignação em que te pôs o gênio de Velázquez, dizendo-lhe simplesmente: eis-me aqui. Há 2000 anos, os homens continuam a roubar, a espancar, a matar. Há 2000 anos, homens e mulheres continuam a entregar-se à sensualidade do luxo e às expansões voluptuosas do prazer. Há 2000 anos, os filósofos continuam a discutir. Há 2000 anos, permanecem no mundo os ódios recônditos, as cóleras explosivas, as traições ofídicas, as ambições devoradoras, os sensualismos desenfreados, os orgulhos enfatuados, as prepotências que esmagam, e todos os vícios repelentes, e todas as paixões atribiliárias. Entretanto, achaste que valia a pena o teu martírio. É só por isso, porque apesar de tudo achaste que valia a pena constituir a lição e o estímulo a quantos hajam de desanimar por haverem confiado nas suas próprias forças, e de novo se levantem pelo milagre da força que lhes infundes. Erguendo-se pela tua força, os teus obreiros compreendem que o objetivo da tua luta, a meta dos seus empreendimentos, está menos no bem que virá do que no bem que já veio, que está existindo, palpitante e vivo, no sacrifício dos que cooperam contigo. Bem disseste que uns plantam, outros colhem, e todos recebem o seu galardão. Pois o galardão dos que plantam deve ser forçosamente o salário celeste da tua graça, com que o teu operário, beneficiando-se, também beneficia aqueles que irão colher, e os que vierem aos trabalhos da colheita serão também pagos do seu labor, porque recolherão aos celeiros os grãos sem os quais não será possível haver novos plantadores. Por tudo isso, nesta semana comemorativa do teu martírio, nós, homens do século XX, pedimos-te que nos tires desta atormentação em que vivemos, entregues às nossas próprias vaidades e presunções, dando-nos cada vez mais a perceber a honra que nos foi deferida de sermos participantes por nossas dores na obra da redenção pela qual nos ligastes a Deus no alto do Calvário. És, na verdade, o Verbo que está no princípio de todas as coisas. És, na verdade, o Filho de Deus que nos veio trazer a chave do céu, tão maravilhosa, que com ela se podem abrir os corações dos homens e as portas da paz nos séculos e nas nações.